Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora esta chamada está sendo gravada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Trivelato e a minha vontade aqui é compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho sobre produtos digitais e a profissão de Product Manager, tá? Teve uma alteração e eu vou passar pelos 12 slides que a gente criou aqui. São 12 slides com conteúdo espesso, né? Para tentar compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Combinado? Então, vamos lá. O primeiro slide que a gente sempre traz é uma visão do antigo e do novo. Não quer dizer que um não está correto, o outro está correto, ou que um cancela o outro. Os dois podem ser utilizados de maneiras diferenciadas, tá? Primeiro eu vou começar falando sobre o modelo cascata. Esse modelo cascata ele é utilizado em projetos, um conteúdo mais tradicional, né? Quando você conhece o projeto do início ao fim, é mais simples você usar esse modelo cascata e não ter tanta alteração de fluxo, né? E o modelo cascata fala um pouco sobre a maximização do plano, que é o escopo fixo, mudanças evitadas, que é um escopo fechado, você não sai mudando tantas coisas. O ciclo de feedback, que ele é mais longo, porque ele é entregue em grandes fases, grandes entregas. A gestão é feita por comando e controle, porque ela é gerenciada por um PMO. As releases são feitas em conteúdo de Big Bang, porque elas são maiores, elas são grandes, né? Então é aquela grande entrega no final. E os testes são feitos ao final do projeto. Aqui tem uma grande diferença entre projeto, que você tem o início, o meio, o fim, você sabe onde você vai caminhar, então você tem uma visão de onde você inicia, onde você finaliza. E ao lado, que a gente vê o modelo ágil, ele é mais funcional para produtos, porque produto ele tem que evoluir conforme o tempo, senão ele acaba morrendo, ele acaba desistindo de existir, ele acaba perdendo o público-alvo, né? Então aqui quando a gente vai para o modelo ágil, a gente tem umas mudanças que são a maximização no valor do negócio. Então aqui a gente enxerga mais negócio, vê o que o cliente está pedindo, atingir o que o cliente quer em menor tempo possível para o produto continuar existindo, né? As mudanças aqui são bem-vindas e priorizadas. Então a gente recebe uma mudança, valoriza ela, vê qual é o impacto, como que eu posso entregar e quando que eu posso entregar. O ciclo de feedback é mais curto, ele é iterativo, ele é feito a cada sprint. Então eu pego um pacote para fazer, faço um determinado momento de tempo e entrego ao cliente final. As equipes são auto-organizadas e aqui eu tenho a criatividade sendo muito bem utilizada pelas pessoas, né? As entregas são frequentes, em releases menores, né? E os testes são contínuos no final de cada sprint. Trazendo para esse próximo slide, a gente vê aqui ao lado a imagem do Golden Signal, né? As entregas aqui, elas têm que ser sempre respondidas as perguntas que estão nesse quadro. O que, quando, por quê, quanto, quem vai estar presente, né? Eu tenho que saber todas as informações para poder seguir adiante, porque senão eu vou entregar por entregar. Entregar por entregar, a gente vai ser sempre tarefeiro. Não vai estar entregando algo que o cliente quer, não vai estar sendo estratégico, tá? Então, por isso que tem o Golden Signal, Golden Cycle, que é essas perguntas aqui ao lado. E aqui você percebe que sempre tem o cliente envolvido, a gente precisa ser colaborativo e ser um líder visionário, tá? Eu vou começar de baixo para cima para fazer as explicações, né? Eu tenho que atender sempre o cliente, o que ele me pede, né? E para eu entender o cliente, eu posso fazer entrevista, eu posso coletar dados via Splunk, Datadog, né? Mas eu tenho que entender meu cliente. Meu cliente tem que estar no centro da minha entrega, né? O que ele pede para mim, eu tenho que respeitar, eu tenho que colocar numa fila e estar em contato com ele para entender o que ele quer e se quando eu entreguei o que ele precisava, o que ele queria entender, né? O que ele pediu lá no começo. Aqui eu tenho algumas táticas, né? Que eu posso fazer entrevistas, colocar algum tipo de análise no site, ter um mapa de calor, né? Quando eu pego algo que o cliente quer, eu vou dar um exemplo de condomínio. Nesse sistema de condomínio, eu tenho uma parte dele que são documentos. E meu cliente pede que ele quer que eu faça a parte de documentos privados e documentos públicos, né? Ele fala, ó, é necessário que eu tenha uma área onde eu possa ter meus documentos públicos e outro lugar onde eu possa ter meus documentos privados, que podem ser um comprovante, uma conta,
algum título, e os documentos públicos podem ser eventos, uma venda, um anúncio, né? Então ele pede para mim. Quando eu recebo isso do meu cliente, é meu trabalho fazer a análise e criar as features, histórias e tarefas, visando sempre um conceito técnico chamado DOR e DOD. Esse DOR e DOD eu vou deixar para vocês pesquisarem, eu não vou entrar nessa tecnicidade aqui com vocês, tá? E quando eu pego essa parte com o meu cliente, eu vou discutir colaborativamente com a minha equipe. A minha equipe tem que estar presente nessa entrega para poder encontrar a estratégia dessa entrega. Então, junto com a minha equipe, eu vou falar: o meu cliente pediu, ele quer documentos privados, então eu vou e desço a equipe para conversar sobre esse assunto, tá? E eu tenho que ser visionário, porque aqui a gente entendeu que o cliente quer só documentos públicos e privados. Mas essa é a entrega de verdade? Essa é a entrega da capacidade que ele quer? A gente pode pensar um pouco melhor fazendo estratégia e entender que a gente está entregando uma capacidade de documentos aqui. Não apenas documentos públicos e documentos privados. Eu posso estar criando uma nova área no meu sistema de documentos, conectado com a AWS, conectado com o Google, não sei, aqui a gente pode pensar, tá? Aqui, passando para o próximo slide, quando a gente tem o conteúdo pronto, né, para ir para frente, a gente tem que ter um refinamento para deixar o conteúdo pronto para ir para frente com os desenvolvedores, né? E aqui a gente tem 4 quadros que eu vou explicar para vocês: o propósito de valor, o destino do valor, restrições e critérios de testes. Eu vou começar de trás para frente, tá? Quando você cria esses critérios de teste, ele está intimamente ligado à tecnicidade do DOD e DOR, que eu vou pedir para vocês pesquisarem e depois jogarem no comentários o que vocês acharam dessa tecnicidade, tá? Se eu não crio meus critérios de teste, como eu penso que tem que ser entregue, como a funcionalidade tem que existir, com certeza eu vou ter um bug lá na frente. E esse bug, ele pode ser tão ruim que pode atingir o cliente, tá? Ele pode ser um bug que o cliente não perceba, menos mal, mas ele pode ser um bug que o cliente perceba, aí vai atingir diretamente o negócio. Então, critérios de teste naquela funcionalidade, história, feature ou tarefa é extremamente necessário. Teste unitário, teste end-to-end, teste de carga, tem vários tipos de testes que a gente pode falar em outro momento. Mas o critério de teste, a escrita como tem que ser testada a funcionalidade tem que existir. Na parte de restrições, a gente tem que entender aqui que a gente pode ter LGPD, por exemplo, documentos privados que a gente está falando. Se a gente tem algum pagamento, a gente pode pensar na parte do PCI, né, que tem que ter essa certificação para pagamento. Quais são as limitações técnicas? A gente tem que, como PO, entender quais são as limitações daquilo que tem que ser exercido. Por exemplo, a gente estava falando de documentos privados. Quando eu falo de documentos privados, imagina que o cara pode ter um link desse documento e compartilhar com outra pessoa. E se esse link for acessível? Eu estou fazendo a funcionalidade da maneira certa? Não, eu tenho que restringir para ser acessado apenas pela pessoa dono daquele documento, né? Então, é uma restrição que você tem que colocar para você, como desenvolvedor lá, o desenvolvedor fazer o sistema, né? O destino do valor é para quem é o impacto esperado, né? E aqui um mapa de calor atinge bastante, ajuda bastante. No meu sistema, eu vou conseguir saber onde é a parte que é a galinha dos ovos de ouro, né? Onde o cliente mais acessa meu sistema é a parte de documentos, é a parte de reserva, onde é, né? Eu tenho que saber, porque quando eu entregar documentos públicos e privados, eu tenho que ter algumas respostas. Quanto que essa entrega de valor ajudou o meu sistema? O quanto ele ficou mais acessado? Será que ele multiplicou em 10, 15, 20? O quanto de dinheiro rendeu essa nova funcionalidade? Porque eu vou ter o gasto para desenvolver. Então, eu preciso ter todas essas respostas de acesso, dinheiro, lucro, para eu poder definir o valor da minha entrega, né? E a proposta de valor é um pouco maior do que o destino. Como eu estava comentando anteriormente, a gente pode ter uma justificativa de negócio. Olha, se eu entregar documentos públicos e privados, talvez eu consiga fazer uma conexão com a AWS, consigo fazer uma conexão com o Drive, consigo fazer uma conexão com o Gmail. Não sei, aqui a gente pode viajar na maionese e pensar que documentos públicos e privados, ele pode ser uma nova capacidade do nosso negócio. Então agora, hoje, eu vou conseguir R$ 15 a mais a cada acesso. Mas pensando ao longo do tempo, conectando com a AWS, Gmail, algum parceiro de negócio, ou vendendo apenas aquela funcionalidade específica, eu vou fazer 50% mais de dinheiro com o meu negócio. Então, proposta de valor eu vou enxergar além do que eu vou entregar agora, tá bom?
Aqui é uma parte importante, que é a estimativa da entrega, né? E aqui eu trouxe em foco apenas dois tipos de formas de fazer, que é o Planning Poker e o Kernel. Eu vou começar com o Planning Poker, depois eu vou falar do Kernel para vocês. A parte do Planning Poker, lembra que eu tinha o pedido no meu cliente das entregas dos documentos privados e públicos? E eu escrevi minha feature, a minha história, antes de chegar com o meu desenvolvedor? Então, eu tenho que ter bem escrita a minha feature, bem escrita a minha história, para poder explicar para eles. Colaborativamente, a gente escreveu essa feature, colaborativamente, a gente escreveu essa história. Porque quando eu chegar no momento do planejamento do sprint, eu vou jogar com meus desenvolvedores, ou quem tiver na minha squad, essa parte do Planning Poker. E a gente enxerga que ele vai do 1 ao 21. E já dá para perceber que o 1 é o menor, né? E o 21 é o maior. Então, ele é um Fibonacci. E nesse Fibonacci, os desenvolvedores se reúnem no planejamento junto com o PO, e aí vai lá um desenvolvedor. Putz, olha, a parte do documento privado, pensando aqui, eu jogo 8. Aí vem o desenvolvedor e fala, não, você tá maluco, é mais fácil que isso, eu vou jogar 5. Aí vem outro e fala, nossa, não, é 13. Então aqui o nosso papel é mediar. 13, 5, 8, dá para ficar um 8, por exemplo. E 8 a gente vai entender que pode ser uma semana, 21 pode ser 2 semanas. E aqui a gente pensa na capacidade do time nas sprints, né? A gente sabe que só 70% do tempo é a capacidade real. 30% do tempo é utilizado para bug, teste, pesquisa, estudo, né? Então, se a gente sabe que 8 foi votado e 8 é uma semana, a gente tem que entender se essa capacidade vai ser utilizada da maneira correta e priorizada da maneira correta, beleza? Ali ao lado a gente tem o Canon. E o Canon é parecido com aquele must have, nice have, don't have, né? Só que aqui tem nomes um pouco diferenciados. Aqui a gente usa precioso, linear, excitador, reversal ou questionável. E aqui do lado tá o que significa, tá? Então, se eu tenho meu backlog, e geralmente eu tenho que ter um backlog para 2 releases, a gente tem 4 releases no ano, tá, pessoal? Release 1, release 2, release 3, release 4. E essas releases, elas são feitas a cada 3 meses, né? E a gente geralmente trabalha com sprint ou 2 vezes no mês, cada uma de 15 dias, ou 3 sprints no mês, tá? Então, se a gente cria um backlog já com todo detalhado, DOR, DOD e as estimativas, fica mais tranquilo e mais fácil eu descer para o planejamento das sprints, sabendo que eu vou entregar algo incremental a 15 dias, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Então, qual que é o principal impedimento que acontece? Porque a gente está num mundo aqui bacana, né? Então, eu criei meu backlog, eu tenho um backlog para 2 releases. Esse meu backlog para 2 releases, eu sei que meu time já trabalha a cada mês em 2 sprints, então a cada 15 dias eu tenho uma entrega. Eu sei o que eu quero no meu roadmap, então eu vou entregar nessa primeira sprint aqui de um mês, eu vou entregar documentos públicos e documentos privados. Depois eu vou criar uma nova meio de pagamento no checkout para reserva, que vai ser rede, Itaú, por exemplo, né? Então tenho lá meu roadmap. Só que ter o roadmap, ele tem um grande significado para o PO desde a liderança. A liderança, ela tem que estar conectada à estratégia. A gente tem que ter uma estratégia ao longo do tempo e essa estratégia tem que estar comprada pelos nossos líderes, porque senão as prioridades mudam e ficam conflitantes. Você está lá com a sua equipe trabalhando na sprint, na release 1, documentos públicos e documentos privados, e alguém do nada muda e fala: não, 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 não vai fazer, agora vai fazer outra área do sistema, vai mudar tudo que você está fazendo. Isso impacta diretamente no desenvolvedor, no time, as pessoas ficam chateadas. E aqui que são os principais impedimentos que eu estou mostrando aqui nessa tela, né? Então você precisa que, não, tudo não é prioridade número 1, não pode ser isso. Você tem que falar junto à estratégia e à liderança que o seu backlog é ordenado, que tem a clareza do que para onde vai entregar, por que você está executando isso, que isso está conectado à estratégia, que é o que o cliente quer, que você tem dados que falam o que o cliente quer. Não é por acaso que você está desenvolvendo documentos privados, documentos públicos, você tem embasamento. Então, se você consegue ter KRs, OKRs, KPIs, métricas que embasem o porquê você está desenvolvendo aquilo e sua liderança está comprada com você na estratégia, você consegue fazer as entregas, tá? Você pode até pivotar, o objetivo não muda,
mas o que você está entregando podem ter hipóteses. Então, aqui eu estou entregando documentos públicos e documentos privados conectados direto no servidor. Agora eu estou entregando documentos públicos e privados, mas conectado com a AWS. Eu também estou entregando documentos públicos e privados, mas conectado com o Google. Eu estou dando ideias aqui, não que sejam reais ou não, tá? Então, de 3 hipóteses, uma pode ser a certa, uma que dá mais certo, né? Tudo bem ter várias hipóteses, mas o objetivo de pegar a capacidade de documentos permanece, tá? Então, o que eu estou jogando aqui é que a gente tenha a certeza de estar conectado à estratégia, que a estratégia exista, que eu consiga criar objetivos, resultados chaves e métricas que embasem o porquê eu estou fazendo aquilo, KPIs, métricas que eu consiga conectar com o cliente, que realmente está valorando e que eu não mude durante o tempo da release, né? Aquela entrega da sprint, aquela entrega, porque senão eu vou fazer a equipe toda ficar desgastada, não vou conseguir entregar o que eu realmente quero entregar. Aqui é a parte de estrutura, tá, pessoal? Quando a gente pensa em um grande conglomerado ou grandes empresas, muitas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa. É comum isso acontecer. E por isso que a gente usa a estratégia, e o PM tem que ser estratégico, ele tem que ter um roadmap legal, e enxergar o roadmap das demais estruturas da equipe para saber se alguém está fazendo a mesma coisa que ele ou conectada, tá? Então você não pode viver em silos, você tem que viver em conglomerados. E aqui a gente fala um pouco de uma metodologia chamada SAFe. O SAFe prega que a gente tenha comunidades, que a gente tenha release trains, que a gente tenha squads, né? E essas squads conversam com as releases e que as releases conversam com a comunidade. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar um pouco mais expandidamente. Uma comunidade é como fosse uma empresa. Uma empresa de cartão. Vou dar a rede como exemplo, tá? Então a comunidade é a empresa, a rede. Estou dando exemplo. Então, dentro das release train, eu vou ter cartão de crédito, eu vou ter pagamento, eu vou ter conciliação, eu vou ter LGPD. Então, as release trains vão ter grandes partes para entregar. Vamos pegar aqui, então, rede, cartão de crédito. Cartão de crédito, eu vou começar até as squads. Vai ter uma squad que vai cuidar da liquidação. Vai ter uma squad que vai cuidar do pagamento. Vai ter uma squad que vai cuidar da LGPD. Estou dando ideias aqui, esses nomes podem mudar. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a gente está diminuindo em pequenos pedaços para cada um ficar responsável daquilo específico, tá? E esses roadmaps que eu estou comentando, que você tem de uma release, 2 releases, eles têm que existir lá também para estar conectados. Porque se eu vejo o roadmap do cartão de crédito pagamento e eu sei que eu sou liquidação, obviamente, em algum momento eu vou ter intersecção com esses caras. Eu vou ter que ter envolvimento. Eu vou ter que fazer pedidos e trocas. E lembra que a gente tem capacidades, a gente tem pessoas, né? Então não é simplesmente eu chegar no meio do nada e querer a capacidade do time, se o time no roadmap dele ele tem algumas prioridades. A minha prioridade pode ser a minha, e eu tenho que pedir ajuda do cara. Só que a do cara é outra, não é a minha. Então tem que negociar. E aí que é importante entender que a gente precisa remover esses impedimentos organizacionais, remover silos e alinhar todos esses incentivos de uma maneira clara, tendo release plannings, por exemplo, planejadas. Então a gente sabe que a gente tem uma data para todo mundo a cada 3 meses, que aqui, ó, nessa data eu tenho abertura de envolvimentos. Eu tenho uma semana para envolver as pessoas, então eu tenho que me preparar. Eu, como cartão de crédito, eu vou envolver liquidação. Então, vou bater na porta de liquidação, na agenda que ele está aberto para receber envolvimento, eu vou pedir para ele um tempo de horário onde eu vou usar a capacidade dele, eu vou usar as capacidades dele para fazer a minha função. Ou também posso colocar uma pessoa minha lá para poder fazer, executar. O importante aqui é entender que a gente não está em silo e a gente não está fazendo mais do mesmo, e o que eu estou fazendo, outra pessoa não está fazendo. Mas o que eu estou fazendo tem interconexão com o que aquela pessoa está fazendo. Então, uma pessoa tem que falar com outra e tem que ser organizado. Não tem que ser uma anarquia, eu tenho que ter um tempo, espaço, releases a cada 3 meses. Nessa release, no começo da release, eu pego uma semana para fazer envolvimento e assim eu organizo as entregas, tá? Então aqui é um tópico importante de entender que pessoas são importantes, gestão é importante e como a gestão está funcionando, release tem, comunidade, squad, também está importante para poder fazer as coisas acontecerem. Aqui, cara, aqui é uma parte bacana também de entender a pipeline, né?
Quando eu sou um PO, eu tenho que ter sim o conhecimento de como funciona no fim do dia a minha entrega. A minha entrega, ela passa por um ciclo. O ciclo onde eu tenho uma hipótese. Essa hipótese, eu como PO vou fazer o discovery, inception, batendo na porta de diversas pessoas com o meu tempo, vendo se aquilo é importante. Olha, o cliente pediu documentos públicos e privados, isso é importante? Eu vou conversar com várias pessoas para saber, né? E aí, quando entra na execução, no desenvolvimento, eu tenho que automatizar o máximo das coisas possível. Porque se eu deixar tudo de uma forma manual, eu vou gastar muito tempo com algo que não era para acontecer. Imagina que toda vez eu tenho que fazer teste manual. Imagina que toda vez eu tenho que publicar aquele meu código-fonte de forma manual, subindo no servidor. Isso é um pouco de uma loucura. Eu estou perdendo tempo. Então, esse continuous deliveries que aparece aí é uma parte do fluxo duplo, que é o continuous delivery e o continuous discovery. Os dois têm que caminhar em conjunto. Se eu tenho um delivery persomático, automático, automatizado, onde eu consigo passar pelas pipes de dev, homologação e produção de uma maneira fluida, eu vou ter uma alta performance muito grande. Eu vou conseguir fazer entregas a cada semana, por exemplo, né? Uma maneira tranquila. A cada 15 dias, que é a minha sprint, então a cada 15 dias eu consigo colocar algo em produção porque o meu delivery está funcional. Agora imagina que meu delivery está funcional para caramba, eu estou entregando a cada 15 dias, só que eu não tenho o meu discovery. Então, o pessoal que faz o delivery vai morrer de fome, porque não vai ter coisa que o PO vai pedir para ele, né? Então, por isso que tem que caminhar junto, sempre entendendo o que o cliente quer, sempre procurando o que o cliente quer, estudando o que o cliente quer. Então, o papel do PO é estar com o time e estar no mercado para sempre ter coisa para fazer e estar com o time para performar, tá? Então, aqui é uma pipeline automática, tá, pessoal? Entender que existe esses conceitos de contínuo delivery e contínuo discovery, sendo o discovery mais o papel do PO com mercado e cliente, e delivery mais o papel do tech lead e as operações da pipe. Quando a gente usa o Scrum como um conceito adaptativo, a gente consegue passar por essas 4 letras aqui, esses 4 quadrinhos, né? Observar, orientar, decidir e agir, né? Então, quando a gente observa, a gente tem métricas, a gente define as métricas. Então, o throughput, quanto que essa equipe está conseguindo entregar, qual que é o lead time máximo, por que as coisas ficam bastante tempo em desenvolvimento, onde que está gargalando no meu Kanban, está gargalando em teste, está gargalando em desenvolvimento, onde está gargalando. Então, eu observo para saber os principais gargalos daquele time, né? Então, tá, o time está votando que é 8 lá no Planning Poker, mas está demorando mais de 2 semanas para entregar aquela feature. Por quê? A gente estimou errado ou eu escrevi errado a história e a feature? Então, tenho que observar bastante e ter métricas para me apoiar, para saber onde está indo errado, né? No histograma do Scrum, onde está muito tempo parado, no Kanban, lead time, cycle time, end-to-end, a gente tem que saber. Quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue orientar, porque a gente entendeu qual é o problema. Ah, o problema é teste. Então, se o problema é teste, será que a gente está fazendo direito os testes de unitários, os testes de carga, os testes end-to-end? Aqui, então, a gente vai orientar, entender onde está o problema, né? Então, entendendo onde está o problema, a gente decide. A gente vai mudar um pouco esse contexto. Puta, vamos mudar aqui, os testes automatizados estão errados. Vamos arrumar esses testes automatizados. Aí a gente entra para ação. Então, sempre que a gente passa nesse conceito aqui, dessas 4 palavrinhas, a gente está usando o Lean. O Lean está por trás disso, tá? Entregar mais e melhor, ter esse pensamento de uma organização, ter esse pensamento de não ter o ego, né? De saber e atuar onde está realmente o problema. Então, como a gente usa o Scrum como aliado, a gente tem a retrospectiva, a gente tem a demo, a gente tem a daily, né? O Scrum eu não vou entrar muito tecnicamente aqui, e vou deixar vocês pesquisarem, também ele é bastante conhecido, mas ele ajuda bastante a gente nesse processo de observar, orientar, decidir e agir, tá? E a Squad, ela tem que estar receptiva para saber que ela tem que ser adaptativa, né? As coisas não são como são, elas são evolutivas. Então elas têm que ter autonomia, elas têm que estar presentes no resultado, elas têm que querer melhoria contínua. Então, esse pensamento de quebrar silos, quebrar barreiras, trabalhar em equipe, trabalhar performicamente é cultural, né? E para pôr o Scrum para funcionar, essa cultura tem que ser aceita pelos times, beleza? Eu coloquei algumas coisas aqui embaixo, tá? Algumas métricas, mas mais para vocês observarem. Olha aí o Lean aparecendo de novo, né?
O Lean também é uma outra coisa só dele, que eu posso falar, que tem os 8 desperdícios do Lean, é bacana pra caramba usar o Lean. Tem o Six Sigma, tem o Green Belt. O Lean é algo que eu admiro, tá? Mas ele não é o foco nessa palestra que eu tô trazendo agora, tá? Mas ele tem que ser utilizável aqui no nosso pensamento, tá? Para remover barreiras e quebrar conflito, remover desperdícios, tá? E a parte do Kaizen é entender o real problema, tá? Então, sempre pesquisar o porquê, qual que é o real problema? O Kaizen, ele quer responder isso, ele é o chão de fábrica. Então, você tem que estar junto com a equipe para entender que se aquilo que você está entregando é o real problema. Documentos públicos e privados é o real problema? Eu não fiz os 5 porquês aqui, tá? E quando você começa a trabalhar dessa maneira, você vai chegar no resultado exponencial, tá? E aqui eu trouxe quatro grandes quadros também para a gente ler juntos, né? Então, você fica mais rápido. O Scrum oferece a oportunidade de aprovar continuamente e melhorar a maneira como os times trabalham, acelerando o ciclo de feedback. Lembra que eu falei que a gente pode entregar a cada 15 dias? Isso é real, tá, pessoal? Então, você entrega de uma maneira melhor. O cliente se torna o centro do design e desenvolvimento. As pessoas conseguem o que realmente querem, em vez do que a gente pensa. Então, eu não estou entregando o que eu acho. Eu não estou no achismo. Eu, com dados, sabendo, consultando meu cliente, entrevistando o cliente, eu vou entregar o que ele realmente quer. Então, aqui fica muito mais fácil. O cliente quer um meio de transporte, ele não quer uma bicicleta. Então, vou entregar um meio de transporte, começando com uma bicicleta. Eu posso evoluir para o barco, posso evoluir para o carro, tá? Mas eu estou entregando o que o cliente quer. Aqui a gente é mais inteligente, né? Como eu dou autonomia para os times fazerem o que é para ser feito e eu só falo o que o cliente quer, os times operam de uma melhor maneira. Eles são livres para fazer o que eles acham de ser melhor. Eu não sou um ditador, eu trabalho em parceria. Então os times se sentem parte do todo, eles estão conectados à estratégia e sabem que no final do dia o cliente vai receber o que o cliente pediu. E não vai mudar a prioridade. Então eles se sentem tranquilos para saber que ele tem um roadmap onde ele vai chegar lá no fim do ano. No final do ano é desenvolver o melhor sistema de condomínio do mundo, por exemplo, né? E por isso passa o documento público e privado. E aqui a felicidade, né? Você tem a diminuição do risco e mais retorno de investimento. Porque como eu sei o que o cliente quer, eu não estou mudando a demanda, eu estou usando o teste, eu estou fazendo uma pipeline que eu vou conseguir entregar em produção, desenvolvimento, homologação, contínuo delivery, contínuo discovery. Então, o meu retorno de investimento é bem mais garantido. Eu tenho visão do mapa, do roadmap de um ano. Essa visão de um ano, eu tenho conexão em cada release de 3 meses. Eu tenho conexão a cada entrega de 15 dias das sprints. Que eu tenho conexão com planejamentos sincronizados, com comunidades, com RT. Que eu tenho espaço de tempo para negociar o que eu quero e as pessoas o que querem. Então, muitas coisas vão ter intersecção, né? Então, é muito mais garantido de felicidade de entrega contínua e de retorno de investimento. E aqui no último slide, pessoal, na chamada para ação, tá? É o seguinte, já passou que só existe PO. Ainda existe PO, tá? Ainda existe Product Owner, ainda existe Product Analyst e existe Product Manager, tá? E aqui é um recado rápido para você como produteiro, tá? Produtação, ela tem que ser voltada a negócio. Você tem que saber, sim, as métricas de negócio e onde seu produto se destaca ou não perante o mercado. Um produteiro tem que ter essa noção do que o produto dela é, para onde vai, qual que é a vaca leiteira, qual que é a vaca magra, o quanto tempo esse produto vai ficar disponível, onde que o produto vai estar na curva maior, onde vai estar na curva menor. Top. Isso é o primeiro papel do produteiro. Mas o produteiro também, e eu estou mostrando aqui nisso que a gente conversou junto, ele tem que entender o fluxo completo. Ele agora também tem que estar junto com a equipe. Então, 50% do tempo do produteiro é buscando o discovery. Lembra que eu falei que tem o discovery? E 50% do tempo do produteiro é no delivery. Então, ele tem que estar no negócio, no discovery, para poder ter coisas para a equipe, e tem que estar com a equipe para a equipe comprar as ideias dele. E quando ele vende a ideia para a equipe, ele tem que ter o roadmap bem detalhado, com Dory e Dodge, que nem eu comentei, e conversar com a equipe para falar, ó, eu tenho essa feature, essa história, eu penso que eu vou entregar documentos públicos e privados na release 2, o que vocês acham?
Essa documentos públicos e privados, ela vai disponibilizar a capacidade de documento que eu vou poder integrar com a AWS, que eu vou poder integrar com o Google Drive, que eu vou poder integrar com o OneDrive. E nisso a gente tem que conversar com o time, colocando qual que é a estratégia. E o time tem que me ajudar a criar a estratégia, OKR, KPI, a métrica que for, para me embasar, tá? Então, estou deixando claro aqui que, além de estar envolvido com o negócio, o produteiro tem que estar envolvido com o time, e vou um pouco além. Ele tem que estar envolvido com o fluxo de arquitetura. A arquitetura, não digo tanto técnica, mas a arquitetura de negócio, para saber onde o produto dele se conecta com as demais áreas da onde você estiver. Onde você está é enorme. Onde o meu sistema de condomínio se conecta com contabilidade, por exemplo. Será que eu posso oferecer contabilidade no meu sistema de condomínio? Será que eu posso oferecer um leilão de produtos para o meu condomínio lá? Então, puta, se eu tiver um sistema de leilão parceiro meu, vou oferecer lá água, uma caixa d'água, e vou abrir leilão para 3 pessoas, entende? Então, o produteiro ele tem que ser visionário conectado com a arquitetura de negócios. E ele tem que saber como funciona a operação. Porque quando dá um incidente, quando dá um problema, ele vai ter que estar envolvido para saber que o cliente teve um problema no documentos privados e ficou 36 horas com o time de dev arrumando. Então, aqui, o chamado que eu faço para o produteiro é entender um pouco mais de arquitetura de negócio, a arquitetura técnica, entender camada de negócio, capacidade. Qual é a camada do seu negócio? Ele é crítico? Onde seu sistema é crítico? Onde seu sistema não é crítico? Crítico é o pagamento. Então, o pagamento não pode falhar. Então, o pagamento ele tem que ter um SLA diferente no atendimento do negócio, no atendimento do chamado. Né? Eu tenho que ter uma pessoa exclusiva para atender pagamento, talvez. Isso aí é uma capacidade de um recurso. Recurso custa dinheiro. Lembra que eu tenho 70%? Então aqui tudo converge, pessoal. Quando você vai lançar o seu produto de condomínio por 350 por mês, você tem que entender que o 350 por mês se dá tudo isso que a gente está falando. Quanto custa o servidor? Quanto custa cada parte do sistema? Documentos públicos e privados custa R$50, custa R$10, custa R$5? A observabilidade do sistema custa quanto? Você tem que saber, cara. Tá bom? E aqui que eu queria compartilhar com vocês, eu agradeço quem está vendo esse vídeo aqui, tá? Eu vou tentar trazer mais informações, sempre aqui compartilhando conhecimento. E contem comigo, eu sou uma pessoa acessível, vocês têm meu nome, vocês têm meu canal, vocês têm meu Instagram. A gente também tem aqui uma coisa muito bacana chamada Roda de Conversa. A última foi sobre inteligência artificial. Convido quem quiser participar aqui do canal, na Roda de Conversa também são convidados. E uma outra curiosidade minha que eu deixo aqui para o final é que eu escrevi um livro chamado Dia D na Hora H, Entre a Loucura e o Despertar. É um livro bem bacana que passa sobre a pandemia, em homenagem aos 700 mil mortos, que eu falo sobre os 7 caminhos da virtude e os 7 pecados capitais nos caminhos da Cabala. Uma coisa que eu valorizo muito é o autoconhecimento como forma de evolução, tanto profissional, mental, tá? Quem se conhece a ti mesmo e despertará o universo. Eu sou muito, muito fã disso, tá, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.